Bom, essa manhã eu queria falar com vocês um pouquinho sobre, mais uma vez a gente está aqui reforçando nesses últimos tempos, eu sinto que é uma ênfase do Espírito nesses dias para a gente, então a gente vai continuar seguindo o que o Espírito tem falado. A gente vai falar um pouco sobre vida de igreja. Hoje o nome da mensagem é A Vida Através da Igreja. O nosso texto que a gente vai ler hoje, você pode abrir a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos a palavra de Deus, é Mateus 16, verso 13 até o verso 20, vai ser o nosso texto base hoje. Vamos lá, eu vou ler na NAA, então pode ser que esteja um pouquinho diferente do que está aqui atrás, mas é isso aí, vamos ler juntos, tá? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por estar aqui. Eu te peço, Pai, que eu não seja instrumento de tropeço nessa manhã, para que a tua palavra flua entre nós aqui. Nós sabemos que é muito fácil que qualquer homem tome o seu lugar, queira tomar o seu lugar, ou qualquer palavra atrapalhe o fluir do Espírito. Então eu te peço que eu não seja qualquer pedra de atrapalho, de tropeço para ninguém aqui, e que eu possa simplesmente repassar a tua palavra, e que o teu nome seja glorificado mais uma manhã entre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, dá um pequeno contexto aqui sobre o que está acontecendo aqui. Jesus está com os seus discípulos, e a palavra igreja, ela é poucas vezes falada no Novo Testamento. Poucas vezes a palavra igreja aparece no Novo Testamento. E essa é a primeira vez aqui em que Jesus vai falar sobre isso, publicamente, né? Vai falar da igreja, com quem ela é e o seu dever mais claro. Ele vai falar sobre isso algumas outras vezes depois. Mas é muito importante a gente ter claro aqui que Jesus está andando lá para Cesareia de Filipe, que era uma região de muita idolatria, irmãos, uma região de muita idolatria. Então, só para vocês entenderem, Cesareia de Filipe era um lugar onde tinham vários e vários deuses sendo adorados, vários altares a outros deuses. E ali do lado onde Jesus estava fazendo o discurso dele, falando com os seus discípulos ali sobre essa revelação do Pai, né, de como a igreja seria, havia até um lugar chamado Boca do Inferno, né? Se você for lá para Israel hoje, até tem irmãos aqui que já foram, se você vai ver que tem uma grande caverna. E aqui antigamente eles acreditavam que aquele lugar era a entrada para o Hades, né, para o inferno, literalmente. Então Jesus está nesse lugar falando sobre a igreja. Ele está falando sobre quem os seus discípulos são, e também já começando a falar sobre até missão. Importante pontuar que até este momento aqui, Jesus não havia se intitulado como Messias, como Cristo, em nenhum momento. Percebam que no verso 20, após ele ter falado que foi o Pai que revelou isso para Pedro, ele fala para Pedro: Pedro, não conta para ninguém. E para todos os outros discípulos também, né? Não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Por que Jesus está fazendo isso? Porque ainda não era chegado a hora disso vir a público e ele ser crucificado ainda. Não era chegado o momento. Então Jesus ficou uma boa parte do seu ministério sem falar que ele era o Cristo. Então você vai ver Jesus usando várias outras expressões para falar disso várias outras vezes. A expressão que Jesus mais usa no Novo Testamento para se referir a ele mesmo é Filho do Homem.
ele vai falar várias e várias vezes que ele é o Filho do Homem, se referindo à profecia de Daniel 7, que ele é o Filho do Homem que veio para restaurar a terra. Quem conhecia os profetas entendia o que Jesus estava falando, mas ele falava como se fosse não muito claro que ele era o Cristo ali. Mas você pode ver que em outras passagens, quando Jesus fala que ele era o Filho do Homem, os fariseus tentam apedrejá-lo. Então não é que ele era filho de um homem qualquer, ele estava se referindo à profecia de Daniel 7, que ele fala, vi um como filho do homem, né? Então ele estava falando sobre essa profecia. Então agora que a gente entendeu o que estava acontecendo aqui, a adoração aos deuses, o principal deus daquele lugar era o deus Pan, ali, não faz muita diferença para a gente, mas uma curiosidade. Eu quero trazer algumas reflexões sobre igreja aqui para a gente nessa manhã. E eu vou fazer algumas perguntas que a gente tem que responder elas juntos aqui hoje. E a primeira pergunta que a gente tem que ser feito é, se você fosse Jesus, irmãos, você fosse Jesus, você é o Deus encarnado, e você está fazendo a maior obra já vista na história, que é a obra da cruz. Você veio cumprir essa grande e maravilhosa obra que salva toda a terra. E isso precisa continuar após a sua ascensão. Qual que seria o seu método para fazer isso continuar? Qual que seria a sua forma de fazer isso continuar? Você, de tempos em tempos, falaria com uma grande voz de trovão no mundo inteiro, relembrando as pessoas da cruz? Você, apareceria de tempos em tempos no céu? Você faria grandes sinais e maravilhas, apontando para si mesmo, como Cristo? Por que eu estou falando isso? Porque o que parece e o que acontece, na verdade, é que a forma de Jesus continuar a sua revelação não é nenhuma dessas que eu falei. Ele deu um nome para a forma de continuar essa revelação, de continuar essa propagação do Evangelho. Igreja. Ele chama isso de igreja. A forma que Cristo escolhe de continuar se revelando ao longo do tempo é através da igreja. Ele levanta uma igreja gloriosa para que o seu nome seja conhecido. Tá? Então, é por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Pode ser que alguém aqui seja ferido em relação à igreja, e quando eu falo de igreja, você tem algum sentimento no seu coração, porque você foi ferido em algum outro lugar, mas eu quero te dizer que a igreja que Jesus levantou, muitas vezes não é a igreja que os homens levantam e dizem ser. Nós temos que tomar um grande cuidado, porque a igreja que Jesus levantou, ela realmente não vai ser perfeita agora. E o seu coração, ele pode vir de um lugar realmente zeloso, você foi ferido e com razão, muitas vezes você foi ferido, alguém te feriu. Mas muitas vezes a gente também não quer perseverar na igreja o bastante, porque a gente não entende o valor que ela tem para Cristo. Então, qualquer coisa que acontece, nós vemos irmãos falando assim, por que você não está mais agora, você não vai mais na igreja? Não estou mais junto com os meus irmãos, não faço mais parte, não vou mais na igreja. Muita gente a gente ouve falar por aí, né? Eu gosto muito de Jesus, né? Eu gosto muito de Jesus, eu só não gosto do fã-clube dele. Então, esse negócio de igreja não funciona muito para mim. Mas a gente tem que entender que isso é inseparável, porque esse Cristo, isso é uma grande anomalia, irmãos, que foi criada na nossa geração. Falar que existe cristianismo sem viver igreja. Não é verdade isso. Jesus instituiu a igreja como uma forma suprema de revelação dele mesmo. A palavra para igreja. Então, assim, só para vocês, antes de falar disso. Quem lembra da pregação do Renan no último domingo? Ele falou sobre João 17, ele falou sobre a oração intercessória de Jesus em algum momento. E Jesus intercede pelo quê, irmãos? Pela igreja. Pela unidade da igreja. Para que o quê? Para que o seu nome seja conhecido e o do Pai também. Olha que interessante, a última oração de Jesus, ele ora por quem? Pela igreja. Então, enquanto Jesus, o Deus Criador, que fez todas as coisas, dá esse valor para a igreja, tem muitos de nós que estamos desvalorizando a igreja, como se ela fosse qualquer coisa. E eu quero que a gente tenha claro e vamos estabelecer o que é a igreja, então. A palavra igreja usada por Jesus é eclésia no grego, né? A palavra no grego é uma combinação de duas preposições, ek e eclésia, né? O ek é uma palavra grega que significa desde,
E o eclésia, convocados. Então, tem muito a ver com uma convocação mesmo. A igreja, essa palavra eclésia era usada inclusive pelos gregos para falar sobre assembleias. Quando eles iam reunir assembleias, era uma eclésia que estava reunida. Era disso que eles estavam falando. Então, Jesus está falando sobre uma convocação realmente. E essa palavra eclésia, provavelmente, é uma palavra traduzida, hebraica, já usada, chamada carral, no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Carral foi usado, essa palavra foi usada quando as tribos se reuniam em volta do tabernáculo para adorar a Deus. Então, quando as tribos se reuniam em volta do tabernáculo para honrar a Deus, essa congregação, ela era chamada de carral. E aí você vai falar assim, nossa, Gá, então que legal, Jesus falou eclésia pela primeira vez, que bacana. Então, começou a igreja nesse momento. Não, a igreja começou muito antes. A igreja começa muito antes de Cristo estar encarnado, na verdade. A congregação dos santos já é a igreja desde sempre. Eu vou te provar isso através de Atos 7:38. Atos 7:38 é o discurso de Estevão. Estevão está sendo apedrejado e morto. Ele está sendo apedrejado e morto. Ele vai falar sobre tudo que Deus fez e tal. Ele vai começar a fazer o grande discurso dele perto da sua morte. E aí ele usa a expressão no verso 38 o seguinte: e é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Essa palavra congregação, adivinha que palavra que é essa? Eclésia. Ele está usando a palavra eclésia aqui. Ele está falando que, na verdade, Moisés esteve na igreja no deserto. Porque a igreja é esse grande movimento que sai em um êxodo, buscando a terra do Senhor. É disso que a gente está falando, irmãos. Então, tá bom? Então, agora sim que a gente vai entender, que a gente começa a entender que o nosso conceito de igreja muitas vezes não é aquilo que a gente acha que é. Então, portanto, o que nós tivemos, o que a gente tem claro aqui? Igreja é um ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento de pessoas, ele precisa de uma coisa muito importante aqui. Quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o que o Cristo responde? Foi o meu Pai quem te revelou isso. Então, a igreja é a reunião de pessoas que receberam a revelação do Cristo através do Pai e do Espírito. O Deus triuno se revela para alguém e essa pessoa, através do batismo, é inserida nessa comunidade espiritual de pessoas que congregam ao redor da presença do Senhor, chamada igreja. Então, igreja, irmãos, não é um prédio. Igreja não é um lugar. Igreja não pode ser, quando eu disse para você, se eu falasse para você aqui, desenha para mim uma igreja, você não podia desenhar uma casinha com uma cruz em cima. Você tinha que desenhar pessoas. Isso mudou ao longo da história, infelizmente. Esse entendimento de que é a igreja. Eu nem estou aqui falando contra a gente chamar de igreja local. Não, eu entendo isso. É um uso nosso atual, não tem problema. Mas o que eu estou falando aqui é que, no senso de Cristo, um prédio vazio não serve para nada. Ele não é igreja. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Legal. Então, e o que não é mais igreja? Você sozinho não é igreja. Não, irmão. Eu sirvo muito a Deus. Eu amo demais. Assim, eu também sou cristão. Só que eu sou a igreja de Jesus. Não é. Você não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a congregação dos santos. É o ajuntamento daqueles que se reúnem em volta da presença. Você não pode ser igreja sozinho, irmão.
Isso é uma grande mentira que Satanás plantou na nossa geração. Você não é igreja sozinho. A igreja adora esse Deus e proclama o reino dele. Na igreja, adoração e missão andam de mãos dadas. Nós enxergamos a Deus, respondemos para a glória do seu nome e propagamos o seu nome para as pessoas. Isso é igreja. Legal. Então, a gente começou a entender que igreja não é um prédio, não é uma única pessoa, não é nada que tenha outra centralidade a não ser a revelação de Cristo Jesus. Qual é o gatilho para Jesus falar sobre igreja para Pedro? A revelação de Cristo. Se flui de outro lugar, se flui dos egos humanos, se flui da sua necessidade de aprovação, se flui da sua necessidade de saber o seu futuro, não é igreja. Igreja se reúne em volta da revelação de Cristo Jesus. E essa revelação, ela dá-se principalmente através da palavra dele. A palavra proclamada através do irmão é o que nos edifica. Legal. A segunda pergunta que eu queria responder é: como esta igreja então se mantém de pé? Como que a gente vai se manter de pé? E a resposta, já de cara para a gente mergulhar nessa resposta, é entendendo a sua identidade. Em Efésios 1, não precisa colocar aqui, mas Efésios 1, nós somos selados para a ressurreição. Está escrito. Vocês foram selados para a ressurreição. Fala que nós somos um único corpo. Então, qual que é a identidade da igreja? A igreja é essa representação do Deus Trino, que sempre foi uma família. Deus nunca esteve só, irmãos. É o grande mistério da Trindade. Deus é três e é um. Nunca não teve o Filho, nunca não houve o Espírito e nunca não houve um Pai. O Pai sempre foi Pai porque o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Eles estavam desde sempre aqui. Eles sempre foram uma grande família. Nosso Deus é comunhão desde sempre. Não houve um momento na história sequer, que houveram várias falácias, inclusive ao longo da história da igreja, de pessoas e heresias que tentaram falar que o Cristo foi criado. O nosso Cristo não foi criado, irmãos, em algum momento. Ele sempre esteve lá. Ele sempre foi filho. Então a igreja é essa representação dessa família divina, do Deus Trino. O único que é diverso, mas é um. Sabe a sua crise de olhar para a igreja da esquina, local da esquina, e falar assim, mas é tão diferente. Então Deus não tem essa crise. Contanto que todas elas estejam reunidas em volta de quê? Da revelação de Cristo Jesus. Porque o nosso Deus, ele é diverso e ele é um. Então a igreja não poderia ser outra coisa, irmãos, a não ser diversa, mais uma. É isso que ele espera da igreja. Nós somos um. Isso é provado, se vocês lembrarem, né? Lá em Gênesis, quando o homem está sendo criado, qual que é a palavra usada para criar o homem? Façamos o homem, a imagem. Façamos, no plural. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Você foi criado, a sua imagem foi criada pela Trindade. É uma igreja que é diversa. E aqui é importante a gente ter isso claro, que a gente é diverso, mas a gente é um, porque Jesus não é adúltero. Ele chama a igreja de noiva. Jesus não vai casar com duas noivas. Jesus não vai voltar e vai falar assim, não, tem a noiva do Brasil e tem a noiva lá da Europa. Aí tem a noiva da Ásia. Aí tem a noiva lá da Oceania. Não, irmãos.
Jesus vai casar com uma única noiva. Ele não é adúltero. E aí, você pode se perguntar, mas e quem está longe desta noiva, está fora desta noiva? Eu vou deixar a reflexão para você. O grande ponto é, existe uma grande anomalia, que é a gente falar hoje em dia que a vida fora da igreja vai te levar para algum lugar. Não vai. Aliás, vai. Para a perdição, provavelmente. Provavelmente você vai se perder. Então, eu queria que a gente tivesse isso claro. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje a noiva, da forma que a gente olha, está com muitos problemas. Sua roupa está amarrotada. Muitas divisões. Tem muito sangue nas suas mãos. Sangue inocente, muitas vezes. A noiva está não da forma que Cristo quer que ela esteja. Mas eu vou te falar uma coisa também. Lá em Apocalipse tem uma promessa que é a seguinte: a noiva, quando Jesus voltar, estará sem máculas, com os seus vestidos brancos e ataviada, pronta para ele. Nossa, mas parece tão distante. Parece, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu creio na palavra de Deus. Então, se Ele falou que vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assim. A noiva estará pronta no seu retorno. O que nós queremos aqui nessa comunidade, inclusive, é que a própria grande tribulação vai ser o grande gatilho para separar quem é noiva e quem não é noiva. Para a gente ser purificado como igreja. Deus comece o seu juízo pela sua casa. Deus vai abalar tudo que tem que ser abalado até que tudo se cumpra, conforme Renan pregou na semana passada. A igreja precisa entender, então, isso, mas ela também precisa entender uma coisa, para você ter claro quem você é sem Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, Romanos 5, do 8 ao 10. Vamos ler juntos aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero que você foque em uma palavra aqui. Porque se nós, quando inimigos, irmão, vou te falar uma coisa. Você tem um grande problema se você não tem Cristo Jesus aqui, por causa desses versos aqui. Porque você é inimigo de Deus. Alguém que não tem Cristo é inimigo do Senhor. É isso que a palavra está falando aqui para a gente. Não tem como você se achegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como se achegar a Deus senão a Cristo. Isso aqui devia causar um desespero em você, por você mesmo e pelas pessoas. Porque isso aqui é a realidade missional da igreja. Nós temos que levar as pessoas a deixarem de ser inimigos de Deus, através da revelação de Cristo Jesus, que justificará elas. E aí, a gente fica nessa grande batalha na nossa mente, que também foi plantada, que a gente luta somente contra a ira do diabo, e a ira não sei o quê, o diabo tal. Irmãos, você tem um problema muito maior se você não tem Cristo, e não é o diabo, é Deus. Você foi salvo, Deus não trouxe Jesus para te salvar do diabo, Ele trouxe Jesus para te salvar de Deus. Vocês entenderam isso? Nós em Cristo somos inimigos do Senhor. Nós precisamos entender bem de onde Deus nos tirou. Porque se a gente não entende isso, irmão, a gente vive isso na verdade, no dia a dia. Existe um grande problema de ego em nós mesmos. Então quando você consegue fazer uma pequena coisa, você já começa a achar que você é um grande merecedor de alguma coisa, de receber as coisas e tudo mais. Mas você esquece que você só está
dentro desta igreja, e não é, lembrando que eu não estou falando de prédios, mas da comunidade espiritual do Senhor, quando você recebe uma graça de Jesus, você recebe algo que, olha isso, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido para nós quando ainda éramos pecadores. Pecadores. Em outro lugar, vai falar que Jesus morreu por você quando você ainda estava morto, Ele te trouxe a vida. E sabe o que morto faz para merecer alguma coisa? Nada. Você não merece nada. E se a gente tem isso claro no nosso coração, a forma como nós tratamos uns aos outros é transformada, irmãos. Porque aí não há maior ou menor. Todos nós somos igualados. Não há um maior pecado ou menor pecado. Não há quem merece mais ou quem merece menos. Seja quem prega, quem canta, quem louva, não importa. Cada um serve com os seus dons, porque todos nós fomos salvos pela mesma graça. Todos nós somos iguais, irmãos. Discriminação social, racismo, tudo isso é fruto do pecado. Olhar uns para os outros de forma menor é fruto do pecado. Nós normalizamos as coisas demais. Nós passamos na rua, e eu falo sobre mim, nós passamos na rua e vemos pessoas passando fome, necessidade, vemos várias, e nós nem nos comovemos mais. Porque o nosso coração se petrificou. Porque nós esquecemos que nós somos todos iguais. A única diferença é que Cristo te alcançou, e se não te alcançou, amém, que Ele te alcance nesta manhã. Então a igreja compreende bem de onde Deus a tirou, e é isso que vai manter ela de pé também. Nós só vamos se manter de pé se nós entendermos muito bem de onde Deus nos tirou, irmãos. E o que te mantém de pé? O que te tirou lá? O Evangelho de Cristo Jesus. E eu queria falar uma coisa aqui. Existem muitos outros lugares em que o Evangelho não vai ser centralizado. E você vai ver muitas pessoas boas, com intentos bons, mas que o Evangelho não é central, em que Cristo não é o centro da revelação daquele lugar. E eu quero te falar uma coisa. Quando nós fazemos falsas promessas, irmãos, quando você prega a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, e você começa a trazer as pessoas, porque, irmão, vai encher. Se eu começar a pregar aqui, que se você vier aqui, fizer tudo bonitinho, tal, você vai ter 100 vezes mais. Irmão, um ano essa igreja, esse lugar aqui está cheio. Fácil. Mas nós aqui não estamos preocupados com isso. Nós temos uma única preocupação. O Evangelho de Jesus precisa ser conhecido e anunciado entre nós e para todos aqueles que estão perdidos. O problema de fazer falsas promessas é que você precisa mantê-las depois. Quando você traz alguém pelo Evangelho da prosperidade, você vai ter que manter ele pelo Evangelho da prosperidade. O Evangelho depois não vai manter ele, irmão. Então a nossa comunidade e a verdadeira igreja, ela é centralizada no Evangelho de Cristo Jesus. Com isso, eu não estou dando aval para você, e eu quero deixar isso muito claro. Não estou dando nenhum aval para que você vire um sommelier de o que é igreja e o que não é igreja. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso deu problema ao longo da história da igreja. Porque aí você vai falar que coisas que são secundárias, que não tem a ver. Se aquela igreja crê na continuidade dos dons atualmente. Se aquela igreja é calvinista ou ela é arminiana, aquilo não é igreja. Não é isso. Hoje estou falando sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Por outro lado também, eu não quero que, com esse aviso, eu estou falando que eu não quero que você ache que nós somos uma comunidade ecumênica, que nós aceitamos qualquer coisa de qualquer jeito. Então você vem e fala de Jesus e fala de qualquer outros deuses, sejam eles deuses que são falsos deuses, que têm nomes,
quaisquer que sejam, de outras religiões, ou sejam deuses do seu coração, como o dinheiro, o ego. Nós não aceitamos isso aqui. O evangelho não pode vir misturado com nada. O evangelho precisa nos chocar. Então, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é um lugar. Você vai ver a gente falando isso muito aqui. A gente fala muito isso aqui. A igreja é um organismo, a igreja não é uma organização. Eu também queria fazer um disclaimer sobre isso. Quando a gente fala que a igreja não é uma organização, nós não estamos desprezando a organização. Nós estamos falando que como o seu cerne, a sua identidade principal, ela não é organizacional. Ela é orgânica. Isso não quer dizer que ela não necessite de organização. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer? O que são a igreja? É a comunhão entre os santos. Mas para isso, a gente precisa sim pagar os nossos aluguel, a gente precisa fazer um CNPJ, a gente precisa ter os processos aqui da nossa comunidade certinho, a gente precisa de organização. Mas a igreja não tem em si organização como seu caráter. O seu caráter é orgânico, mas a organização é necessária. Tudo bem? Legal. Show de bola. Então, a gente não pode inverter essa ordem. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Próxima pergunta que eu queria trazer aqui. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Qual o propósito dessa igreja, então? Então, nós entendemos, né, o que é exatamente essa igreja. Nós entendemos agora como que ela vai se manter de pé. Mas qual que é o propósito nosso? Para que nós nos mantemos de pé? Para que nós estamos aqui? E mais uma vez dando a resposta para a gente aprofundar. Deus tem um grande propósito com o mundo. E antes de você procurar o seu propósito, você começar a orar e falar: Deus, lá antes de dormir, Deus, revela para mim o meu chamado. Eu vou te liberar nessa manhã aqui. Existe um grande chamado para você cumprir. Fazer o nome de Deus conhecido. Esse é o chamado para a igreja. Fazer o nome de Deus conhecido. 2 Samuel 7, verso 13. A promessa está vindo para Davi sobre... Davi está lá, ele está no seu grande castelo, né? E ele está lá olhando suas coisas bonitas e tal, e ele fala assim: estou num castelo, Deus está numa tenda, porque tinha a tenda ali do encontro, ali do lado dele, a tenda de Davi. E ele falou: vou construir um templo para o Senhor. E o Deus honrou isso para Davi. E depois ele faz uma promessa para Davi, do descendente que viria dele. Quem é esse descendente? Jesus. E aí ele vai falar que o filho de Davi, que é Salomão, vai edificar o templo, porque Davi não podia edificar o templo. Aí ele fala assim no verso 13: este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Beleza, é eterno, certo? Mas é um templo para quê? Para que foi o templo? Esse templo que na verdade agora é um trono, e vira um trono eterno. Tem um trono eterno nesse templo. Ao meu nome. É um templo para o nome do Senhor. Mais para frente, no verso 23, tem um momento que o verso diz assim: quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo. Fizeste para ti mesmo, é isso, 2 Samuel 7, 23. Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Verso 26, pulando para a gente ganhar tempo. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Então, para que Deus estabelece Israel? Para que Deus chamou Israel? O povo de Israel tem um chamado específico para o povo de Israel: fazer o nome de Deus conhecido. É um povo sacerdotal que fazia o nome de Deus conhecido, deveria fazer o nome de Deus conhecido às nações. Então aqui no verso 23, seja para sempre engrandecido o teu nome. A gente tem no verso 13, o templo ao seu nome.
no verso 23, fizeste para ti mesmo um nome e fizeste para ti o teu povo. E o que eu quero deixar claro para vocês é, a igreja tem uma única função: fazer o nome de Deus conhecido. Nossa, Gá, mas você leu um texto que é para Israel. Verdade. Israel tem essa mesma função. Lembrando que nós fomos aproximados, não substituímos, mas fomos aproximados à comunidade de Israel. Nós somos aproximados, segundo Efésios. Então, o povo judeu que tem como missão, até os dias de hoje, né, tem muitos judeus messiânicos hoje em dia, inclusive irmãos aqui do nosso ministério também, que tem como missão fazer o povo de Deus conhecido. A igreja também tem a mesma missão. Aí você começa a entender a oração de Jesus. Ensina-nos a orar. Qual é a primeira coisa que ele fala? Santificado, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Deus está preocupado em santificar o seu nome. Jesus está aqui veio para fazer o nome de Deus conhecido através da igreja que foi salva. A partir de agora, toda a construção do plano de Deus teve a ver com o nome dele ser conhecido. E agora nós estamos caminhando para isso também. A igreja prega sobre o nome de Deus, através das suas palavras, dos seus atos e de quem ela é. É muito mais do que você ir e estar aqui no culto aos domingos, ou na igreja caseira, seja qual dia for a sua igreja caseira, ou no evangelismo. Se você não é um bom evangelista na sua casa, nós não queremos o seu evangelismo, irmão. Essa é a grande verdade. Nós temos que começar a ser radicais com essas coisas, porque sim, isso trouxe grandes problemas ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, perdão. Se você não consegue ser um bom esposo e um bom pai, não tem como você ser um bom evangelista. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Legal. Então, o segundo catecismo de Westminster, aqui, vindo para uma raiz um pouquinho mais reformada, mas no catecismo de Westminster tem uma coisa muito interessante, que é essa primeira coisa que eles falam sobre o fim do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E John Piper, um grande pregador, teólogo, ele reformulou essa afirmação do catecismo de Westminster brilhantemente, falando que o fim principal do homem é glorificar a Deus enquanto goza Ele para sempre, ao gozá-lo para sempre. Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Então existe uma ligação, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, existe uma ligação entre satisfação da igreja e proclamação do nome de Deus. Isso quer dizer que se você não está satisfeito em Deus, você nunca vai conseguir, de verdade, de forma efetiva, proclamar o nome dele. Trazendo para a nossa realidade. Se você não tem fome, sede, está apaixonado por Jesus, irmão, você não vai conseguir falar sobre ele de forma efetiva. Porque Jesus se revela através daqueles que são os seus amigos. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã é: você tem que buscar satisfação em Deus para cumprir a sua missão. Você tem que buscar mais do que só fazer coisas para Ele. Você tem que fazer coisas com Ele. Porque se você não está satisfeito bastante, irmão, você já perdeu a missão. Você já não está mais cativado por esse Cristo que te chamou, então a revelação dele já nem é mais tão clara. Como você vai pregar uma revelação que não é clara a você mesmo? Nós precisamos que o Senhor nos cative o nosso coração, cative a nossa alma. Nós precisamos entender quem Deus é. E aí a gente começa a entender o que Cristo está fazendo aqui com Pedro, voltando para o nosso texto. E aí ele fala: Pedro, você teve essa revelação do Pai.
E aqui eu sei que existe uma grande discussão católica e evangélica sobre esse texto, né, sobre as chaves do reino, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Se você é um irmão católico, nós respeitamos os irmãos católicos, mas nós somos cristãos protestantes. Então, nós acreditamos que essa passagem, ela está aqui falando sobre as chaves do reino serem dadas na mão da igreja e não na mão de Pedro. Não foi Pedro que recebeu, e como está muito ilustrado muitas vezes em charges, né? Pedro está na portinha lá do céu com uma chavinha na mão. Não é isso. A igreja recebeu as chaves do reino. Olha que forte isso, irmãos. A gente tem noção desse peso? Será? Porque se você é a igreja, quer dizer que você recebeu as chaves do reino. Isso quer dizer que você pode abrir a porta do reino para alguém. Isso quer dizer que o caminho de alguém entrar no reino de Deus tem que passar por você. Isso é tão importante que lá depois em 17, 18, nos capítulos seguintes de Mateus, Jesus vai começar a falar sobre onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar reunido. Ele não está falando ali sobre você estar em 2 ou 3 numa oração, mas ele está falando sobre a autoridade da igreja. Se tiverem 2 ou 3 no meu nome, como se fosse uma... Eu sempre esqueço essa palavra, como que é? Você deixa algo que você sai e deixa alguém para assinar no seu lugar. Procuração, isso aí. Uma procuração. Então, o em meu nome é, literalmente, Jesus falando assim, onde estiverem 2 ou 3 com uma procuração minha, ali eu estarei. É disso que ele está falando. A igreja recebeu uma procuração de Jesus para literalmente assinar e falar. E assim, o texto é forte, mas está lá, irmão. Assim, a igreja desliga pessoas. Ela fala assim, se chegar nesse momento aqui, Jesus fala assim, a igreja tem autoridade para tirar e expurgar pessoas do meio dela. Paulo vai falar em algum momento lá em Coríntios, fala assim, tem alguém pecando aí, tem alguém que está dormindo com a sogra, ele está aí no meio de vocês, vocês sabem, o que vocês estão deixando ele no meio de vocês? Manda ele embora. A igreja tem autoridade. O problema da nossa geração atual é que ela tem um problema com a autoridade. Ninguém aceita a autoridade hoje em dia. Porque a gente confundiu autoridade com autoritarismo. E são coisas diferentes. Deus deu autoridade para a igreja. E para a igreja, eu não estou falando do pastor, irmãos. Porque também é um outro problema. Deus não deu autoridade para o pastor. Deus deu autoridade para a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 pastores. Não? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Entendem o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo? Eu estou conseguindo deixar mais claro para vocês o que é essa grande coisa chamada igreja, essa bela estrutura de Deus divina chamada igreja. Essa grande embaixada. Nós somos a grande embaixada do reino de Deus, irmãos. Uma embaixada, se você não sabe por acaso, ela é literalmente um lugar, em outro lugar em que as leis de Deus, as leis daquele país, no caso, que governam ela. Nós somos a embaixada do reino de Deus. Quais são as nossas leis? As leis do reino de Deus. O mundo diz, perca toda a sua adolescência fazendo sexo, usando drogas. Enquanto isso, o Senhor diz, gaste o seu tempo me enxergando ao meu lado. Essas são as leis de Deus. É disso que Jesus está falando. São várias coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu tenho algumas coisas para terminar aqui. Eu queria só, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria falar uma coisa, então. Já que nós somos a embaixada, cantar Maranata, ora vem Jesus, não é uma simples moda, porque está todo mundo cantando Maranata. Não é, como alguns falam aí, um grito de escape.
Eles cantam Maranata porque eles não querem, eles querem... Não, não, não. Nós não cantamos Maranata, e para quem não sabe, Maranata é uma expressão que significa vem Jesus. Não é para que a gente queira que escapar dessa terra, até porque a nossa visão não é nada escapista aqui. Muito pelo contrário. Mas é porque nós temos uma esperança viva. E eu vou te dizer ainda mais do que uma esperança, cantar Maranata é um anúncio, é uma trombeta sendo soada. Nós esperamos pelo Rei que virá com juízo, dia glorioso para alguns, dia terrível para outros. E aí, eu quero encerrar aqui com essa última pergunta, que é a seguinte: como que é a dinâmica desse propósito? Qual que é a dinâmica desse propósito se faz? Então a igreja é um lugar de adoração a Deus e de missão. Beleza. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente entendeu tudo isso e eu quero falar duas coisas aqui. Então, para falar mais uma vez, vamos lá. A igreja não é um lugar. A igreja tem um organismo vivo. Ela é um organismo vivo. E ela tem uma natureza intrinsecamente missional, por natureza. Então, quer ver se uma igreja ela é bíblica? Vê como ela se porta diante de missões. Uma igreja precisa ser missional, senão ela não está atingindo o seu propósito. Ela tem a natureza missional. E aí, o que eu queria propor aqui? Jesus, ele está lá, irmãos, eu vou ser polêmico aqui, mas vamos falar a verdade aqui. Jesus está lá, diante dos deuses, Deus Pan, tal, todos os deuses, boca do inferno ali do lado, tal, e eles pegam essa igreja, leva para aquele lugar. Pega aqueles discípulos e leva para lá. E aí ele fala assim, aqui, neste lugar, não por acaso naquele lugar, porque Jesus podia ter ido para qualquer lugar, irmãos. Ele podia ter esperado chegar em Jerusalém. Olha que bonito que ia ser. Imagina chegar em Jerusalém, a cidade do rei, a cidade de onde Davi vai governar. Ele podia ter feito no Monte das Oliveiras, afinal é onde ele vai voltar a pisar os seus pés, ele podia ter feito lá. Mas ele escolhe levar essa revelação maior para a igreja que já existia, mas a revelação, dá uma nova revelação para a igreja, a revelação do Cristo encarnado, aonde? Cesareia de Filipe, lugar corrompido. Não existe igreja que vive numa bolha. Não existe igreja que vive no seu quadradinho. Não existe igreja. Irmão, se Jesus te levasse para ser igreja na biqueira, tudo bem para você? Porque foi quase isso que ele fez, tá? Vou te falar a real. Assim, tinha muita coisa ruim acontecendo ali do lado, perto dele. Muita coisa ruim. Se Jesus te levasse, eu penso, tá? E aí, minhas heresias aqui. Eu penso que se Jesus fosse fazer isso aqui agora, ele ia levar a gente para um lugar que ia ser chocante demais, irmão. Pegasse a gente aqui como discípulo e falasse assim, vamos falar de igreja? Eu acho que ele ia levar a gente num prostíbulo. Para falar, é aqui, ó. Que vocês vão aprender o que tem que ser igreja. Uma biqueira. Num lugar onde está tendo culto para outros deuses. Sabe, aquele lá que te incomoda. Que você fala assim, santo Deus. Jesus vai falar assim, é aqui, ó. Que você é a igreja. Nós estamos preparados para isso, irmão? Para ser igreja de verdade? Missão é muito mais do que ficar parado na sua bolha. É muito mais do que tudo isso. Missão é se envolver com a obra de Deus profundamente em todos os lugares. É olhar para o lado e doer o seu coração, porque as pessoas não conheceram Jesus de verdade. Então a igreja ela é missional. E evangelismo faz parte da missão. Vão e façam discípulos. Mas aí essa é a primeira parte. Você vai e você evangeliza. Mas e o depois? Se você procurar por ministérios sérios de missões, eles não podem simplesmente ir evangelizar. Eles vão lá, estão as mulheres, prostitutas, em algum lugar, eles vão evangelizam uma mulher, e muitas vezes ela não tem para onde ir, irmão. Ela perdeu tudo na vida. Ela precisa de um lugar para morar, às vezes. Shores of Grace, lá o ministério
Como que é? Nick Billman, do Nick Billman. Você pegar o ministério dele, são 4 ou 5 casas há anos trazendo mulheres e crianças abusadas da rua. Porque ele evangelizava e ela falava, beleza, e agora? Acredito em Jesus, mas e agora? Então, a igreja, ela não só evangeliza, ela discipula. Vão e façam discípulos. Então, o que eu quero dizer também é que existe a missão lá fora, existe a missão aqui dentro, que a gente não vê. Você precisa discipular o seu irmão. Eu estou falando casos extremos, tá? Pessoas que pode parecer muito ruim, mas vou te dizer uma coisa. Eu sou tão ruim quanto todos esses exemplos que eu te falei. É tão difícil me discipular quanto discipular qualquer uma dessas pessoas. Eu só tenho uma coisa boa em mim. Cristo Jesus. Se todos nós temos Ele, está tudo bem. Então, a segunda coisa aqui é que a gente precisa sim estar em discipulado enquanto nós imitamos a Ele. E aqui é onde começa a ter problema normalmente na igreja. Porque às vezes é uma igreja mega engajada, tal, e a gente vai ver missões e as coisas fluindo e tudo mais. Mas, a hora que começa na vida da igreja, irmão, porque a fulana falou não sei o que da Beltrana, porque o fulano falou que o ciclano. Irmãos, não adianta a gente começar a missão e não terminar ela. Não adianta a gente fazer evangelismo, a gente está no secreto com o Senhor. Está lá e você está sendo discipulado pelo Senhor diretamente, mas você não aceita ser discipulado pelo seu irmão. Não dá, irmãos. Não dá para isso estar no nosso meio. A gente tem que ter isso muito claro. Eu quero deixar umas coisas aqui, estou encerrando já. Até se os músicos já quiserem vir, eu vou já vou encerrar aqui. Mas eu queria deixar uma coisa aqui, que o discipulado, eu já falei isso algumas vezes, essa palavra discipulado, ela tomou várias formas ao longo da igreja, e realmente ela é uma coisa que não existe um verso bíblico de discipulado ia ser top, né, se tivesse, vamos falar. Discipulado mas o que a gente acredita? Aqui, é que o discipulado é o processo de se tornar igual a Jesus, enquanto nós estamos seguindo a Ele, enquanto nós imitamos a Ele. Então, nós não estamos fazendo discípulos para nós mesmos, nós estamos fazendo discípulos para Cristo. E aí, eu estou falando aqui para você assim, que você está lá queimando por Jesus, os jovens, né, queimando por Jesus, evangelizando e tal, aquela coisa, we are the world, sabe? Aí, você tem o grande desafio da vida cristã, que é amar a Deus e ao próximo. Porque às vezes você está evangelizando, porque aquela pessoa ainda não é o seu próximo. Ela nem está próxima de você. É só o prazer de ver um coração sendo convertido, ver Deus alcançando alguém, isso é genuíno. Mas o grande desafio mesmo na vida cristã também é amar ao próximo. E próximo, eu falo com aquele que está literalmente próximo de você. Sabe, que está perto. Amar os de longe é fácil. Amar aquele que é perto é difícil. E quando eu digo perto, eu estou falando perto. Quem sabe como a gente vive a igreja aqui, sabe o que a gente está falando aqui. É perto. E aí talvez você tenha pensado assim, não, mas Gá, eu amo todo mundo. Eu sou de boa. Eu vou te dar uma notícia. Se você acha isso, é porque você não está perto bastante. É porque você não chegou próximo bastante de algumas pessoas. E aqui eu queria deixar uma última reflexão, que é assim, após o pecado de Adão e Eva, irmãos, Deus estava lá com Adão, e veio uma proximidade de Adão e Eva do Senhor. A voz que andava no jardim, né? Jesus estava lá. E aí, ele está ali, e aí acontece o pecado. O pecado acontece, esse pecado que perdura e nos arranca
Tristeza até hoje. E o primeiro pecado, após o pecado de Adão e Eva, o que acontece é um homicídio. Caim e Abel. É o primeiro relato de pecado, pelo menos, que nós temos. E eles eram, Caim e Abel eram irmãos. Eles eram irmãos. E está escrito lá que Caim trouxe uma oferta da terra, Abel trouxe uma oferta das primícias do seu rebanho. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Abel trouxe lá das primícias e Caim uma oferta qualquer. Caim ficou muito irritado. Na NA está escrito: Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Caim ficou irritado com quem? Com Deus. Caim ficou irritado com Deus, porque ele recebeu a oferta de Abel e não a oferta dele. E o Senhor, Ele é tão bondoso que Ele fala para Caim: por que você anda irritado, Caim? Por que você está com essa cara fechada? E diz que o pecado bate a sua porta depois, tal. Mas você precisa dominar esse pecado. Então, irmãos, eu quero te dizer que qualquer problema, e aí depois você já sabe a história, Caim vai e mata Abel. Mas entenda, Caim só matou Abel porque ele não conseguia matar a Deus. Antes de qualquer desejo homicida, existe um desejo deicida. Você quer matar a Deus. Quando você deseja matar o seu irmão, você odeia o seu irmão, você está odiando o Criador dele. Você preferia que ele não existisse, mas quem o criou foi o próprio Deus. Caim só matou Abel porque ele não conseguia matar a Deus. E a gente começa a entender mais do que João está falando na carta dele lá para frente. Se você tem essa mentalidade, João escreve assim: se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, e odeia o seu irmão, é mentiroso. É disso que ele está falando. Então a igreja também é essa comunidade que recebeu algo tão profundo do Senhor, que agora ela tem a capacidade de amar uns aos outros de verdade. Nós temos a capacidade de amar o irmão que pecou contra você. Você tem a capacidade de dominar a inveja da oferta que o teu irmão entregou. Então sim, a igreja é uma igreja missional, é uma igreja em volta da presença de Jesus, mas ela é uma igreja que é constituída por aqueles que aprenderam a amar. Nós aprendemos a amar, irmãos, e nós esquecemos disso muito facilmente nesses dias. Então a nossa oração e a nossa lembrança, ela tem que vir à memória a todo momento de onde Deus nos tirou. Olha quem eu sou agora. O pecado bate a porta, mas convém que agora eu tenho capacidade de dominar a ele. Mas não é justo. Aí você começa a entender o que Paulo falou: porque não preferem a injustiça? Por que tantas divisões? Por que vocês não preferem a injustiça? Porque o justo morreu pelos injustos. Qual senso de justiça é esse agora que nós vivemos? Que realidade é essa que nós ficamos pedindo justiça, 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 se nós éramos os injustos que fomos salvos? Porque se você acredita nisso de verdade, irmão, você precisa de um coração transformado, totalmente entregue. Nós não fomos feitos para odiar uns aos outros, irmãos. Esse homicídio, a morte em si não era para existir. A morte em si não era para estar entre nós. Já é uma anomalia
Eu penso, tá? Que quando Lázaro morreu e Jesus viu Lázaro morto ali, e ele tendo que ressuscitar Lázaro, e ele chora. Eu penso que a dor era a dor do Criador, que criou uma criatura que não deveria morrer, que viveria para sempre com ele no jardim. E de repente ele vê um amigo morto, um amigo que precisa de ressurreição, sendo que na verdade, nós nunca deveríamos ter morrido, irmãos. Nós fomos feitos para a eternidade. Está escrito que Deus plantou a eternidade em nós. Essa vida é muito pouco para você querer a sua justiça mesmo, a sua própria justiça. Não faz sentido. Sofra a injustiça hoje, que você viverá um galardão na eternidade. A conta não fecha. É disso que Tiago está falando lá em 1 Tiago, quando ele fala assim: a pouca tribulação produz um peso eterno de glória. Essa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Alguém que seria morto depois, mártire. Os cristãos não morriam cantando, sendo queimados e cantando à toa, irmãos. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos entender o coração de Jesus mais. Nós precisamos amar os perdidos, sim. E nós precisamos amar os nossos irmãos, sim. Nós precisamos entender a autoridade e submetermos uns aos outros, sim. Nós somos a igreja de Jesus, constituída por Ele. Ele é o nosso cabeça. Ele nos levará até o fim. E nós seremos uma igreja sem mácula, sem rugas. Uma só, nós e o Cordeiro. Nós vamos casar com Ele. Nós somos a noiva prometida. Nós somos uma comunidade espiritual. Nós não nos prendemos em prédios ou cadeiras ou estruturas algumas. Nós somos uma comunidade composta por algo que nada pode abalar. Dentro das casas, dentro de prédios, se reunindo escondido nos subsolos, como os antigos cristãos faziam. Nós somos a igreja de Jesus, o corpo místico de Cristo. Nós precisamos honrar a Deus e honrar uns aos outros.